Notícias. Estas são algumas matérias que estamos acompanhando nos noticiários. O filme da autópsia de Roswell, sem dúvida, continua a gerar um debate mundial sem precedentes. Agora, um especialista em câmeras e filmes antigos se apresenta com sua controvertida análise. Em Seattle, Washington, um grupo de pesquisadores de OVNIs rebelou-se, desafiando a autenticidade do filme da autópsia de Roswell. Clive Tobin é um especialista na análise de filmes com 30 anos de experiência. Ele examinou partes do controvertido filme da autópsia frame a frame e descobriu um aparente anacronismo visível apenas sob ampliação. O que está sendo mostrado é uma cópia feita num equipamento que só veio a existir depois de 1960. Tim descobriu essa evidência na borda do filme de Roswell. Ele possuía marcações criadas com uma copiadora C, um aparelho usado pela primeira vez 13 anos depois que a suposta autópsia foi feita. Este é um frame da imagem congelada da transmissão da autópsia. Este pedaço enquadrado no filme é, de acordo com os informes, o que eles consideram ser o verdadeiro filme original. Contudo, basta notar essas marcações aqui, ao longo da borda, que são de uma copiadora C. A copiadora C foi criada por volta de 1960. Por isso, este filme é uma cópia, e uma cópia que supostamente devia ter sido feita em 1947. Contudo, outros pesquisadores indicam que as marcações na borda do filme são consistentes com o tipo de filme em 1947, mas Tobin não acredita nesse método de precisão de datas. As marcações da borda poderiam ser do filme genuíno de 1947, onde eles copiaram a marcação da borda com o código de data. Nessa tira particular do filme. Tom acha que apenas um completo exame de todo o filme original por um comitê de especialistas pode acabar com a controvérsia. Até agora, os proprietários do filme têm se recusado. Em Canyon Lake, Califórnia, o autor Thomas Mayos completou sua tradução das antigas profecias do povo Hopi, que falam de um futuro sombrio para a humanidade. É a mensagem mais importante que o mundo vai ouvir até agora. Fala dos terrores que estão por vir e os terrores que o mundo já sofreu. Em seu novo livro, Holt Villa, Mayos detalha as 110 profecias feitas por Massal, o profeta do 12º século Hopi. As previsões de Massal até agora incluem a chegada do homem branco e o começo das duas guerras mundiais. E, de acordo com Mayos, ele também previu a terceira guerra mundial nesse século, que vai destruir quase toda a vida na Terra. A base da crença de Mayos no final cataclísmico para o século XX é esta pedra, chamada a Pedra da Vida Hopi. Os símbolos na pedra, de acordo com a interpretação de Mayos, descrevem os violentos eventos que ocorreram neste século. Um símbolo adicional indica um evento terrível no futuro. Este símbolo, acredita Mayos, representa a bandeira da China. Acho que é provável que a terceira grande guerra começará com a China. Mayos acredita que vai haver poucos sobreviventes. Aqueles que acreditam nos avisos da pedra e aceitam a visão de vida e de natureza Hopi serão os poucos escolhidos. Isso tem a ver com a atitude e o sentimento que o torna, como se diz, um ambientalista natural. E quando as pessoas começarem a fazer essas coisas pelo mundo, toda a atitude do mundo vai mudar. A própria Mãe Terra vai se acalmar, porque ela vai saber que tudo vai ficar bem. Em Sheffield, Inglaterra, o internacionalmente renomado investigador de OVNIs, Vicente Juan Ballester Olmos, assombrou seus colegas nessa conferência sobre OVNIs com o anúncio de que, pela primeira vez na história, um governo vai tornar público todos os seus arquivos sobre OVNIs. Esse país é a Espanha. Eles gostam de colocar selos em cada documento, mas por que costumavam colocar selos de confidencial e sigiloso? Porque eles não sabiam como lidar com algo que era desconhecido para eles. Por quase 20 anos, centenas de bem documentados avistamentos de OVNIs têm sido mantidos em segredo nos arquivos superconfidenciais do governo espanhol. Olmos estava ciente de sua existência por bom número de anos, mas teve o acesso negado a qualquer tipo de material sobre os OVNIs.
Apresentei uma variedade de argumentos e razões pelos quais esse material não era de natureza militar e que deveria ser aberto para análise e estudo científico. Até hoje, informes de 70 oficiais da Força Aérea Espanhola, considerados supersecretos de 1962 a 1979, foram liberados para Olmos e outros ufólogos espanhóis. Ao apresentar sua vitória na Conferência de Sheffield, Olmos espera que outros ufólogos façam uso do exemplo espanhol para ter acesso aos documentos sobre OVNIs de seus países. O efeito será bom para os ufólogos, porque vamos ter acesso a todo um acervo de novas informações. Traremos mais novidades no próximo programa. Agora, as atrações que vêm a seguir. A cidade de Exeter, em New Hampshire, voltou à sua normalidade depois de um encontro com um OVNI há 30 anos. O mesmo não aconteceu com as testemunhas. Queria que isso nunca tivesse acontecido. Gostaria de ser apenas uma pessoa normal, como todo mundo. Sábado de Sci-Fi. No Capitólio, as investigações do Congresso são reservadas para questões de grande importância. Questões que afetam a segurança, a prosperidade e os direitos dos cidadãos americanos. Com esse sentido de obrigação pública, Gerald Ford instalou uma investigação no Congresso em 1966. Uma investigação sobre uma série de avistamentos de OVNIs que o Pentágono não havia conseguido explicar de forma satisfatória. Incidente em Exeter. Não estamos escondendo nada. As investigações foram tornadas públicas. As explicações de coisas onde há uma explicação clara foram tornadas públicas. A audiência dessa manhã foi tornada pública pela mesma razão. Era uma época de inocência, quando um repórter experiente cobrindo uma história de OVNI esperava uma resposta direta da Força Aérea. Isso significa que a Força Aérea acredita que existam coisas como discos voadores? Isso não pode ser liberado sem declarações até a Força Aérea dos Estados Unidos revisar a investigação. Nos anos 60, o público americano virou-se para o governo federal e exigiu uma explicação sobre o crescente número de avistamentos de OVNIs. O governo ofereceu pouca ou nenhuma informação, menosprezando, ou pior, desacreditando os avistamentos e os testemunhos. Em Exeter, New Hampshire, em setembro de 1965, os investigadores da Força Aérea chegaram na casa de Norman Muscarello, e Norman percebeu que tornar público seu encontro com um OVNI era um esforço perigoso. Eles entraram na cozinha de minha mãe. Perguntaram onde eu estava. Ele disse, cadê o Norman? Ela disse, na sala de estar. E ele foi direto até lá sem perguntar mais nada e disse, você cale essa boca. Não diga nenhuma palavra. O que exatamente pensa que viu? Ele estava tentando me dizer que eu não tinha visto o que eu vi. O que Norman Muscarello alega ter visto foi um OVNI brilhante num campo próximo à sua casa em Exeter. Em 3 de setembro de 65, Norman estava voltando para casa logo depois da meia-noite. Eu segui direto para aquela pedra ali, acho que me aproximei dessa parede de pedras. E foi como se viesse de lugar nenhum. Foi apenas um zap. De repente estava lá, grande como uma casa e cobrindo essas árvores. E ele observou a nave pairando sobre uma casa próxima de onde ele estava. A casa ficou completamente banhada em luz vermelha. A área ficou iluminada por luz vermelha. Não havia som. Quando Norman informou seu encontro à polícia local, ele descobriu que não estava só. Houve outros avistamentos aquela noite. Uma coisa muito interessante. Depois de Norman ter visto o OVNI, o oficial Bertrand encontrou uma motorista que estava estacionando no acostamento. E ela descreveu um objeto parecido que a tinha perseguido. De fato, houve um total de 6 registros feitos pela polícia de Exeter na noite de 3 de setembro de 1965. Foi o número de testemunhas idôneas e a consistência entre suas descrições que fez Drew Raymond Fowler entrar no caso. Fowler é um dos mais proeminentes ufólogos da América. Ele trabalhou em muitos casos-chave, incluindo a abdução Ella-Gesh. Na época dos avistamentos de Exeter, Fowler era membro do Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos. Nossa missão era investigar avistamentos de OVNI e torná-las disponíveis para cientistas interessados em estudar o fenômeno e tornar essa informação pública. Nos últimos 30 anos, Fowler tem trabalhado na história de Norman Muscarello.
Sua investigação do incidente em Exeter é considerada agora o avistamento de OVNI mais documentado do mundo. O que tornou este caso interessante para mim foi o fato de que um objeto tão grande quanto um celeiro foi visto a 150 metros das testemunhas. Quando os primeiros informes começaram a chegar à delegacia de polícia, o oficial Eugene Bertrand foi chamado a agir. Depois de ouvir a história de Norman, eles foram juntos investigar a área. Ele estacionou sua patrulha do outro lado da estrada. E seguimos nessa direção, por este caminho. Ele tinha uma grande lanterna em sua mão. Nesse ponto, o oficial da polícia David Hunt chegou e se juntou à busca a pé. E eles caminharam pelo campo e Norman gritou: "Olha lá, lá vem ele." Por sobre as árvores, um objeto veio na direção deles com uma forte luz vermelha. Eles vieram sobre as árvores nessa direção. Se moviam por aqui, para lá, para trás, para frente. Então se moveram nessa direção e foram para o leste. Quando o OVNI foi embora, Norman e os dois oficiais voltaram à delegacia. Ao mesmo tempo, um repórter local estava cobrindo essa história para o jornal de Exeter. E a polícia e a imprensa não foram os únicos a investigar os avistamentos de OVNI. Oficiais da base da Força Aérea de Pease, próxima ao local, também se envolveram. Primeiro entrevistaram os oficiais Bertrand e Hunt, e depois Norman Muscarello, que alegou terem dito a ele para não falar sobre o que havia visto. Eu não tinha nenhuma dúvida. Estavam escondendo alguma coisa. Estou profundamente convencido de que o governo federal, seja o Exército, a Força Aérea ou a Marinha, estava ativamente pesquisando, tentando deduzir o que estava acontecendo. É significante que os avistamentos de Exeter tenham acontecido próximo ao estaleiro naval de Portsmouth e à base da Força Aérea de Pease. Os OVNIs parecem ter interesse em locais onde as armas atômicas estão estocadas ou onde a energia atômica está sendo gerada. E isso inclui lugares como o estaleiro naval Portsmouth, onde existem submarinos atômicos, e inclui lugares como a base da Força Aérea de Pease, onde armas atômicas estão estocadas. Fowler acredita que a Força Aérea lançou uma campanha de desinformação, sugerindo que o OVNI de Exeter foi um mero truque publicitário. É um caso clássico, onde você tinha testemunhas rivais vendo um objeto que não podiam identificar a curta distância, e aí colocam a Força Aérea para investigar, embora digam ao público que nada estava acontecendo. O incidente em Exeter foi o primeiro de uma série de avistamentos de OVNIs que culminou um ano mais tarde num avistamento em massa em Michigan. O público tornou-se cada vez mais insatisfeito com a explicação oficial dos militares, e uma comissão no Congresso acerca dos OVNIs foi proposta pelo então congressista Gerald Ford. Ele e outros homens e mulheres no Congresso acharam que a Força Aérea não estava lidando com o problema dos OVNIs de maneira apropriada porque estavam recebendo muitas reclamações do público interessado numa explicação. O exaustivo informe de Fowler sobre o encontro com o OVNI em Exeter foi incorporado aos registros do Congresso. Durante a audiência, em 5 de abril de 1966, a comissão apresentou as descobertas do informe Fowler aos oficiais da Força Aérea e pediu uma explicação. Achei que esse caso em particular era interessante e que isso mostrava que a Força Aérea não estava contando a verdade ao público. Eles discutiram o informe e a Força Aérea deu para trás e admitiu que o objeto era não identificado. O avistamento de Norman Muscarello teve profundos efeitos no futuro das investigações de OVNIs. Mas para ele, o incidente em Exeter continua sendo profundamente pessoal. Eu queria que isso nunca tivesse acontecido, eu juro que sim. Gostaria de ter passado pela vida sem isso ter acontecido. Gostaria de ser apenas uma pessoa normal, como todo mundo. A investigação do Congresso obteve uma admissão da Força Aérea de que a nave de Exeter era, de fato, não identificada. Mas os ufólogos ficaram frustrados porque a investigação não prosseguiu e não houve outra comissão dentro do governo, já que nunca se tentou identificar exatamente o que era o objeto voador sobre Exeter naquela noite. Até bem recentemente, o mais antigo avistamento de OVNI conhecido parecia ter ocorrido perto de La Spezia, Itália, em 1558. Mas numa recente viagem ao Japão, encontrei com o principal ufólogo daquele país e descobri que o Japão também tem uma rica história de avistamentos de OVNIs que são muito mais antigos, datando de milhares de anos. A ascensão e queda dos grandes impérios japoneses tem sido meticulosamente documentada, visando a posteridade numa história sem precedentes em todos os seus detalhes. E entre esses detalhes, existem estranhos números e artefatos sobre encontros encobertos, datando de milhares de anos.
Kenichi Arai estuda OVNIs desde seus dias na Força Aérea Japonesa nos anos 40. Ele coleciona esculturas do período Dogo, que data de 1000 anos antes de Cristo. O que estas figuras representam ainda não é conhecido. Se olharem para as esculturas Dogo, elas lembram alienígenas. Não posso garantir, mas acho que é grande a possibilidade de que sejam algum tipo de ser não humano. A grande coleção de material sobre OVNIs que Arai possui agora está guardada numa biblioteca que ele criou e abriu ao público em 1979. Tenho muitos livros sobre OVNIs e ocorrências no Japão. Não existem muitas pessoas com uma biblioteca tão vasta quanto a minha. O interesse na ufologia japonesa é tão propalado que um simpósio nacional foi organizado em 1990 na cidade de Hakui, conhecida como um ponto de grande atividade de OVNIs. Bom, o que é interessante é que essas coisas são daqui mesmo, não são? Veja bem, esses objetos... Encontrei o administrador John Santacano. Ele me levou à exposição de OVNIs da cidade. Entre os objetos há uma carta de 1990 do então primeiro-ministro Toshiki Kaifu, que escreveu endossando o simpósio Hakui e expressando sua crença no significado dos avistamentos de OVNIs. O governo japonês tem certo interesse nessa área. Ele mantém encontros a respeito de OVNIs. Existem publicações do governo japonês sobre OVNIs. Eu vi a extensão do compromisso do governo japonês quanto ao estudo dos OVNIs no terreno de construção do primeiro museu japonês dedicado a OVNIs, um ambicioso projeto estatal e privado. Fale-nos sobre o museu de OVNIs. Por que será aqui em Hakui? Nós achamos que esse é um projeto muito importante. Hakui tem historicamente feito muitos avistamentos de OVNIs e é parte da cultura dos OVNIs. Em um dos mais antigos templos de Hakui, pude ver um pergaminho de 682 depois de Cristo. Ele conta a história de uma imperatriz que encontrou misteriosos objetos zigue-zagueando pelos céus. É um tipo de avistamento que ainda é reportado em Hakui hoje em dia. Mais recentemente por Isayoshi Miyazaki. Foi aqui que eu vi o OVNI. Eram luzes brilhantes, vermelhas, amarelas e uma luz branca radiante. Em torno de onde a luz vermelha estava piscando, eu vi o OVNI. Olhei de perto e eu vi voando em torno. Flutuou por ali, de 3 a 4 minutos. No Japão tem havido muitos casos de pessoas que alegam que fizeram contato ou foram sequestradas. Quando interrogadas em profundidade, chegou-se à conclusão de que a descrição dos casos é similar a incidentes ocorridos no mundo todo. Mas a atitude do mundo em relação à pesquisa ufológica geralmente não tem sido aceita e promovida como acontece no Japão. E a maioria dos ufólogos não obtém permissão para ter o acesso e o respeito que Arai agora possui. Sabemos que temos apoio do governo japonês. Com esse apoio, estamos construindo o Museu do OVNI. Estamos tentando educar as pessoas em relação aos OVNIs para que possamos trabalhar por uma paz universal. O Museu de Hakui, com seu formato de disco voador, está em fase de construção. Quando inaugurado em 1997, vai se tornar o templo da maior coleção de dados e artefatos sobre OVNIs do mundo. Nosso programa agora está na internet como parte do site do Sci-Fi Channel. Usando o endereço eletrônico do Sci-Fi Channel, você pode ter acesso a todas as informações referentes à programação completa. São inúmeras informações sobre filmes e séries de ficção científica, entrevistas com notas sobre celebridades, jogos e links para os mais quentes sites sobre paranormalidade. Nós agora temos condições de entrar em contato com os fãs do nosso programa no mundo todo, o que também permite que eles deem a sua opinião sobre o que estamos produzindo e como estamos mostrando as matérias. Temos incluído algumas matérias num ritmo semanal, mostrando imagens e vários clipes. Quando fizer contato com essa entidade, eu vou ficar um pouco hostil. Olá? Olá? Desde seu início, o Dominion virou o lar de todas as coisas da ficção científica na internet. Agora, com a adição desse programa online, nossa esperança é que se torne também o reduto de todas as coisas paranormais. Já em nosso site, todos têm acesso aos principais links paranormais na internet.
Nós estamos querendo atingir uma audiência mundial e fornecer as mais atualizadas informações e notícias sobre o mundo paranormal. Se você tiver uma experiência paranormal, nos contacte pela internet no site do Sci-Fi Channel.